Olá, eu sou Marcos Henrique, autor do livro Nagios Monitorando Redes Corporativas, e nesse treinamento eu vou mostrar passo a passo como implantar essa fantástica ferramenta que é o Nagios. Eu vou abordar todos os tópicos que estão no livro, além de outros processos de configurações ou outras dicas e orientações, para que também possa ser uma extensão de todo o conteúdo que foi publicado no livro. Tá? Então, é interessante também que, além desse treinamento, você faça aquisição do livro para complementar e fazer uma junção aí para ter o máximo de informação possível de que é o Nagios, como ele funciona, ou seja, como que você pode extrair o máximo dessa poderosa ferramenta de monitoramento. Bom, para dividir aí, né, esse treinamento, eu classifiquei aqui, categorizei em módulos, então é da mesma forma que é dividido no livro também, e aí eu vou entrar um pouco mais no detalhe aqui na prática mesmo, de como cada coisa funciona. Primeiro, vou começar falando da visão geral do que é o Nagios, quais as ferramentas que tem, quais as soluções que ele oferece como produto, né, a Nagios Corporation, desde a história, enfim. Nós entramos então no módulo 2 na parte de instalação, de fato colocando o ambiente do Nagios em produção. Iniciamos o módulo 3 já fazendo o processo de configuração, os monitoramentos específicos, né, fazendo um cenário tanto de um ambiente para Windows, para Linux. No módulo 4 nós entramos em processo de configuração, fazendo algumas parametrizações específicas. Depois de ter todo esse contexto de monitoramento e configuração, nós automaticamente já vamos ver a parte dos alertas, esse no módulo 5, como que é notificado, quais são os meios de notificação que você tem, quais são as ferramentas que você pode utilizar. Tá? Após isso, após esses alertas, qual que é o entregável disso então? São as notificações, ou seja, os relatórios, o que eu vou fazer então com essas informações, como que eu posso ter relatórios diferentes, como que eu posso ter uma visão do que realmente está acontecendo com o meu host, enfim, te dá essa visão geral aí, esses relatórios tem muita informação interessante. Passando depois dos relatórios, ou seja, desde o módulo 1 ao módulo 6, a gente tem uma consistência do que de fato é o Nagios, qual é a estrutura dele, como ele funciona, até os seus relatórios. E nós entramos no módulo 7 na customização. O que seria essa customização? Basicamente é mostrar como que eu posso fazer alguma alteração de layout, alguma alteração que eu possa dar uma cara específica aí para essa solução do Nagios. É um ambiente open source, ou seja, você pode customizar muita coisa. Bom, no módulo 8, dou dicas importantes, coisas que realmente fazem a diferença aí para melhorar ainda mais a estrutura de monitoramento. O módulo 9 tem alguns monitoramentos adicionais. O que são esses monitoramentos adicionais? São formas de scripts que você pode utilizar, como um script em Peer, como um script em Shell Script, como em PowerShell, né? Enfim, você pode criar o seu próprio script e inseri-lo no processo de monitoramento do seu ambiente. Além disso, agregar toda a estrutura do Nagios, enviando notificação, enfim. Então eu mostro nesse módulo exatamente como que você pode criar até os seus próprios plugins de checagem. Tá? No módulo 10, nós falamos sobre os add-ons, o que são os add-ons, como que eles funcionam, como que eles podem agregar ainda mais no seu monitoramento ou de acordo com a necessidade específica que você possa ter. No módulo 7, nós falamos de dois arquivos muito importantes para a estrutura do Nagios, que é esse nagios.cfg e o cgi.cfg. Vou mostrar algumas dicas interessantes também que tem dentro desses arquivos para que você possa deixar bem mais performático aí o monitoramento. E para finalizar, depois que nós aprendemos todo o processo de instalação, monitoramento, configuração, alerta, relatório, aquela coisa toda, fizemos customizações, melhoramos todo o ambiente, nós temos a alternativa de utilizar essa ferramenta chamada Nagios Configurator ou NConf, que é a ferramenta onde você tem uma interface web para gerenciar todo esse contexto. Então, para facilitar, na verdade, né, é nada mais do que um front-end para que você possa administrar toda essa estrutura do Nagios apenas através de um clique. Então, é uma alternativa e eu mostro aqui de uma forma bem prática como que você pode fazer isso, tá? Bom, no próximo aqui, então, é o módulo 1. Visão geral sobre o Nagios. Vamos lá. Visão geral sobre o Nagios. Antes de mais nada, vamos contextualizar o que nós vamos falar, qual é o nosso cenário, como nós vamos trabalhar
com esse monitoramento do Nagios, tá? Então eu vou ter aqui um servidor, que é o Nagios, né, com o Debian instalado, 192.168.1.120, esse vai ser o meu servidor. Minha máquina Linux é um Debian 8 também, 192.168.1.121, e um host Windows 2012 com IP 192.168.1.122, ou seja, fiz uma estrutura sequencial aqui para não ter realmente dúvida nenhuma, para a gente falar a mesma língua aqui, tá? Em cima eu tenho os serviços principais que nós vamos monitorar, que é memória, CPU, disco, processos, usuários, antivírus, SSH, HTTP, ping, portas específicas, enfim. Então, tem todo o contexto necessário para que a gente possa, de fato, monitorar aquilo que realmente você precisa monitorar dos seus hosts aí. Bom, história do Nagios. Então, quem realmente criou o Nagios aí, como ele surgiu na verdade, né? Então, em 1999, esse cara aqui, o Ethan Gausset, lançou o Nagios. Bom, é um sistema de monitoramento poderoso que permite com que a equipe de TI possa, de forma proativa, identificar e resolver problemas de infraestrutura, antes que eles afetem os processos de negócios críticos da empresa. Nós já sabemos que o impacto hoje que tem de parar um servidor é muito grande e tem perda financeira associada a isso. Então, sem uma ferramenta de monitoramento, é um risco muito alto de se assumir para que possa realmente gerar impacto no ambiente. Então, qual que é a ideia? Ferramentas aí não faltam, né? Então você tem inúmeras opções de colocar aí diversas ferramentas de monitoramento. Então o Nagios é apenas uma delas. O diferencial que ele traz, além de ser uma solução open source, tem inúmeros recursos que já é comum, já é conhecido aí para quem faz administração de servidores. Então ela é uma ferramenta que você pode, desde uma camada bem operacional até uma camada estratégica, trabalhar aí toda a estrutura que você precisa de extração de indicadores, enfim, dá para fazer muita coisa com essa ferramenta, tá? Na história aqui no link, né, no site oficial, que é o nagios.org/about/history, tem um pouco da história de como realmente, de fato, o Nagios surgiu, e até no livro eu dou mais detalhes, só para que você tenha uma ideia mesmo. Aí você vê que é uma ferramenta que já está um bom tempo aí no mercado, então está bem consolidada e é muito utilizada. Para finalizar a leitura aqui desse slide, vamos lá. Usando o Nagios é possível monitorar aplicações, serviços, processos de forma prática e funcional. E em caso de um incidente, ele envia alertas por e-mail, pop-up, SMS, entre outros. Então, via WhatsApp também agora, que dá para fazer muita coisa, Telegram, enfim. Então não há limitações aí para que você possa trabalhar com uma solução open source. Então dá para se fazer muita coisa e dá para realmente encaixar essa estrutura dentro daquilo que você precisa, tá? Bom, como funcionam então as versões aí do Nagios? O que ele tem, né? No site aqui oficial, você também pode acessar no nagios.com aqui, /products, que tem todos os produtos também. Tem muita coisa interessante aqui, tem vários produtos que o Nagios Corporation oferece, tá? Muitos deles obviamente são pagos, exceto aí o Nagios Core. Então tem essa versão aqui do Nagios XI, tem o Log Server, né? O Nagios XI é aquela versão paga que tem todos os recursos possíveis, já tem os plugins prontos, enfim. Tem uma massa de informação muito interessante, tem alguns menus diferentes. Ele realmente traz muitos recursos aí para auxiliar. O Log Server, como diz o nome, é um servidor de logs, ou seja, você pode configurar através de agentes os servidores, e esse Log Server extrai essas informações e deixa num painel para você de uma forma muito amigável, tá? O Incident Manager é uma ferramenta, como já diz o nome, um gerenciamento de incidentes, ou seja, se você teve um problema com um host específico, automaticamente ele já abre aí um incidente para que a equipe de monitoramento ou a equipe de administração de redes possa atuar de uma forma rápida, né, e precisa aí, tá? Incluindo as informações e os detalhes que ele envia com o Nagios. Então é uma ferramenta toda integrada, na verdade, né? Network Analyzer, ou seja, uma ferramenta que faz toda o discovery na rede, faz uma avaliação de performance, classifica como está o monitoramento por protocolo. Tem uma ferramenta muito conhecida chamada NTOP,
que ela traz muitas informações sobre protocolos, redes, enfim, você tem todo um cenário de como está a sua rede, né? Então, só para que você possa entender, se você já trabalhou com o NTOP, essa ferramenta Network Analyze, ela traz muitas coisas desse cenário. Ela traz muitos detalhes de protocolo, muito parecido com o NTOP também, ou Bandwidth, ou Darkstat, ou seja, ele traz essas ferramentas e tem um consolidado muito interessante. Então, ela também tem gráficos aí semelhante ao CACT, enfim, é uma ferramenta muito bem desenvolvida também. Eu acho que ajuda a fazer troubleshooting de rede, a identificar broadcast, a identificar looping, várias coisas, tá? Bom, e o Nagios Core, que é a ferramenta aí que nós vamos utilizar, que é a versão que nós vamos utilizar para explorar tudo que a gente precisa aí, tá? Então, aqui embaixo eu coloquei a versão demo, né, que você pode acessar, que está direto no site oficial. Então tem aqui, ó, Nagios XI, aqui o usuário Nagios Admin, a senha Nagios Admin, tá? Pode acessar o link direto aqui. Ó, Nagios Admin, Nagios Admin. Dá OK aqui. Aí você tem todo aqui, o Home Dashboard, ou você tem um cenário do que está acontecendo, quais as hosts ou serviços aí que estão disponíveis. Ele tem muitos menus aqui que realmente nós não vamos encontrar aí na versão Core. Esse BPI, que é o BPI, né, as métricas aqui, são itens que nós não vamos encontrar lá, tá? Mas são informações relevantes. Se você quiser conhecer mais a estrutura, essa versão está disponível para download. Você pode fazer o download dela e obviamente está limitada a hosts. Se não me engano, são 10 hosts que você pode colocar, mas você já consegue mais informações também, tá? Funciona no mesmo processo de fazer o monitoramento. Dá para utilizar o agente que nós vamos utilizar aqui, que é o NS Client, enfim. Então, é questão de explorar realmente aí. Tem muita coisa interessante que o Nagios oferece. Caso você tenha aí um budget para fazer a aquisição de um appliance do Nagios, você pode fazer a aquisição do produto em si, né? Ou pagar mensal ou anual e obter aí um appliance que você pode colocar dentro da sua rede e ter toda essa solução já integrada, tá? Então já vem aí sem limitações nenhuma para você fazer tudo que precisar. Mas eu ainda acho que o Nagios Core consegue te dar muita informação para que você possa de fato realmente fazer aquilo que você precisa, tá? Bom, o Nagios Core aqui, vamos lá. Aqui é o mesmo cenário, ele também pede usuário e senha, né, que é o Nagios, como eu já autentiquei aqui, ele já validou, mas é Nagios Admin e senha Nagios Admin, tá? Então, esse praticamente o que a gente vai implantar e vai ter todo o monitoramento aí, tá? Então, simples, prático, a gente vai fazer todas as configurações, fazer o monitoramento, enfim, colocar ele de fato para funcionar. Bom, dando continuidade aqui, tem alguns links de apoio, que é o que? O site oficial do Nagios, que é esse nagios.org. Ó, eu tenho aqui o nagios.org, o site oficial, que contém toda a estrutura, os detalhes, produtos, projetos, plugin, Nagios Core, enfim, tudo que você tem aí de facilidade para utilizar o Nagios, né? Ou seja, o site institucional. Aqui o Nagios Exchange. Isso aqui é um portal de inúmeros recursos que você tem, são os add-ons que nós vamos fazer as instalações lá também. Então aqui ó, tem vários projetos, demos, enfim, tem muita coisa interessante, plugin, tipos de monitoramento. Nós vamos utilizar muito aqui o conteúdo desse site para performatizar ainda mais o nosso Nagios. Vamos lá. O Nagios SourceForge, aqui você pode fazer o download aí de várias coisas do Nagios, como os plugins, como o próprio Nagios em si. Tem vários downloads ali, ferramentas que a gente vai utilizar aí para fazer monitoramento. Então, para gerenciar alertas, ótimo site também. Tá bem, o link já está direto aqui porque a gente precisa. Suporte Nagios, onde você encontra documentação, né, detalhes de documentação, fórum de discussão,
que você possa tirar dúvidas. Enfim, tá tudo em inglês aqui, mas dependendo do que você precisa, certamente você pode usar aí o Google Translator e várias coisas que vai ter todo esse auxílio, tá? Bom, o Nagios aqui YouTube, você tem aqui o canal dos vídeos que são publicados pela equipe do Nagios. Então tem todos os detalhes aí, eventos que são realizados. Tem aqui ó, um pouco da história aqui do Gaussian falando aí sobre toda a sua trajetória, enfim. Tem muito vídeo aqui, instalação do NS Client, tem muita coisa aqui que realmente pode ser muito interessante aí para melhorar ainda mais aí o que você precisa, tá? Bom, e aqui nagios.com, né, ou facebook.com, é uma página aqui, uma fanpage, que você possa curtir e acompanhar também tudo aí que está rolando aí, as conferências, o que é realizado. Então vale a pena aí explorar todas essas páginas aí, beleza? Bom, continuando aqui, como você pode visualizar, são mais de 1 milhão de empresas que utilizam o Nagios em todo o mundo. Então, aqui está sendo considerado tanto empresas que realmente utilizam a versão paga, como utilizam a versão Core, né? Então, aqui são algumas das empresas que certamente você conhece, como Embratel, BT, Vivo, Metrô de São Paulo, Verizon, Global Crossing, ou seja, tem muita empresa aí que tem estrutura aí, que tem a parte de monitoramento também, assim como qualquer outra empresa aí que precisa de fato ter um gerenciamento dos seus ativos, tá? Então, é muito interessante. No próprio site também tem uma lista de pessoas que publicam o que já utilizaram, enfim. Realmente, você vai entender na prática o quão essa ferramenta pode te ajudar, tá? Vamos lá. Bom, hardware mínimo requerido. Então, aqui tem um cenário de como, né, qual é o pré-requisito para colocar aí o Nagios para funcionar. Isso aqui, obviamente, que é só um modelo, só uma referência, mas pela facilidade que nós temos hoje de criar máquinas virtuais ou de colocar uma máquina em operação, né, um servidor em operação, então certamente que essa quantidade de recursos você vai colocar muito maior, né? Você vai aumentar a quantidade de disco, vai aumentar processador, memória, enfim. Então aqui é um cenário extraído direto do site oficial, que é a quantidade de hosts versus o que é necessário de tecnologia. Então a minha recomendação, óbvio, que você tem que colocar no mínimo 1 GB ali, né? Você colocar a velocidade de rede a giga, você já sabe que tem uma transmissão muito melhor para que você consiga obter a informação com mais precisão. Então, quanto mais rápido for a sua comunicação com a rede, mais rápido também vai ser essa notificação do Nagios para evitar algum possível problema. Então, não significa dizer que não venha funcionar numa rede A100. Isso óbvio que vai funcionar. Mas aí é questão de, dependendo do tamanho da estrutura, quantos servidores você vai colocar, quantos serviços você vai monitorar. Então, tem aí um planejamento que é interessante se pensar. No livro eu abordo sobre isso também e dou dicas aí de todo esse planejamento. Qual é o primeiro passo antes de montar aí esse equipamento, tá? Bom, aqui se resume em como o Nagios funciona, ou seja, como ele monitora um serviço, qual é o tempo que ele tem de configuração ou de atuação, se é 24/7, sei lá, você pode monitorar em horários específicos, enfim, dá para se fazer muita coisa, tá? Então, aqui basicamente é o cenário de como esses arquivos se comunicam, né, ou estão um dependendo do outro para que esse monitoramento aconteça desde do início de uma checagem até um alerta, até uma notificação, tá? Então nós vamos passar pelos principais arquivos durante o processo de configuração. Revisão, comandos básicos e editor Vim. Então aqui nós temos os comandos básicos do Linux para que você possa copiar um arquivo, movimentar um arquivo, alterar as permissões, né? Já no editor Vim eu mostro como inserir um texto, como excluir um caractere, excluir uma linha, substituir textos, enfim. São uma visão básica, pelo menos para que você possa implantar o Nagios. Então não é um processo complicado, é relativamente muito simples fazer isso, mas
para aquelas pessoas que não têm familiaridade com o Linux, por exemplo, pode se deparar com uma certa dificuldade, mas eu só dou esse overview aqui, eu até coloco isso no livro, mas é um processo bem simples. Se você já tem essa visão do monitoramento de serviço, esse tipo de coisa, creio que você já deve ter pelo menos uma base aí de como usar o Linux aí para fazer isso daqui. Então, eu só coloco realmente como um lembrete aí, até ter uma dica aí de como pesquisar host em toda a estrutura de diretórios, enfim. Só para realmente ter uma ideia. Bom, com esse conteúdo, com todas essas informações, agora é a hora realmente da gente passar para o módulo 2 e começar de fato a instalação. Vamos lá.